E aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Sossegado? Pessoal, aqui é o nosso primeiro vídeo sobre trigonometria no ciclo, tá? O que a gente vai ver hoje é basicamente arcos e ângulos, tá? Referente também com as unidades de medida, como é que a gente pode utilizar esses arcos e esses ângulos, tudo mais, algumas unidades de medidas para ele, e o comprimento de arco, bem tranquilozinho. Ó, considere essa circunferência aqui. E nessa circunferência tem os pontos A, M e B, tá? E aqui eu vou sinalizar em azul essa partezinha aqui, menorzinha, tá? Então, perceba que essa parte menorzinha aqui em azul, ela formou um arco, certo? A gente pode dizer que o ponto A e o ponto B são extremidades desses dois arcos. E a gente consegue formar aqui dois arcos, o arco AMB, que é o menorzinho, e o arco ACB, que é o maiorzão, tá? Além disso, se a gente considerar esse ângulo alfa, a gente pode chegar a uma determinada conclusão. Nós vimos nesse vídeo aqui em cima ângulos na circunferência. Então, a gente pode afirmar que a medida do arco AB, esse menorzinho aqui, AMB, ele possui a mesma medida de alfa. Mas perceba que a gente não está falando de comprimento do arco, tá? A gente está falando de angulação. Então, tanto que se a gente considerar dois pontos internos e outra circunferência, aqui ó, o arco PQ, esse menorzinho aqui, esse menor arco PQ, ele vai ter também a mesma medida de alfa, tá? Perceba, a gente não está falando de comprimento de arco, do tamanho do arco. A gente está falando de angulação, que se a gente for levar em consideração o ângulo, PQ possui essa mesma medida de alfa e BA, esse menorzinho, também possui a mesma medida de alfa. Então, uma das unidades que a gente pode utilizar para medir esses arcos, ou é grau, ou é o tal do radiano, tá? A gente sabe, já é mais prático da gente, que uma volta completa tem 360 graus, certo? Então, se a gente considerar aqui como uma volta completa, a gente pode considerar também, ó, um arco de 360 graus, certo? Se a gente considerar, por exemplo, a metade dessa volta, a metade dessa volta, voltou aqui, a metade dessa volta vai formar um ângulo de 180 graus, certo? Além disso, a gente tem como medir em graus, só que a gente tem como medir também, não sei se está dando para ver e está dando legal, tem como medir essa outra metade. Então, perceba que essa parte de cima é 180 graus e essa parte de baixo aqui também mede 180 graus. Beleza? Tranquilo? Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá. Aqui, um quarto. Um quarto de volta diz respeito a um arco de 90 graus, tá? 360 dividido por 4, 90 graus. Um quarto de volta aqui. Aqui, 3 quartos de volta. Nós temos um arco de 270 graus, certo? Pronto. Existem alguns submúltiplos do grau. A gente consegue ver isso também em geografia, quando a gente está estudando latitude, longitude, enfim. Cada grau, ele possui mais ou menos 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. É muito prático. E aqui são os símbolos que a gente vai utilizar para graus, minutos e segundos, tá? Por exemplo, aqui, ó. Para representar 50 graus, 15 minutos e 27 segundos, a gente vai utilizar 50 e o símbolo de graus. Vou voltar aqui. 50 e o símbolo de graus. 15 e o símbolo de minutos. E 60 e o símbolo de segundos. Aqui, outra forma de analisar o radiano, de analisar a medida de um grau, de um arco, é analisar o radiano. O radiano, se a gente quer ter uma ideia do quanto vale um radiano, a gente vai pegar o arco a medida do arco de um determinado arco. Essa medida de determinado arco vai ser exatamente igual à medida do raio. Então, para que a gente considere um radiano,
a medida do arco vai ser exatamente igual à medida do raio. Olha só, como assim, professor? A gente vai considerar o comprimento do arco. Nesse caso, a gente vai chamar de L, certo? E a gente vai chamar o raio aqui de R. Para que a gente consiga ter a medida em radiano, a gente vai pegar esse L, que é o comprimento do arco, e vai dividir por R, que é o raio dessa circunferência. Então, se a gente tem o arco com comprimento igual à medida do raio, nós vamos ter 1 radiano. Olha outro exemplo aqui. Um arco com medida de 8 centímetros e uma circunferência de 4 centímetros. Então, se for para medir em radiano, a gente vai ter aqui, ó, o comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência, uma medida de 2 radiano. A gente poderia estar medindo em graus, só que nesse caso a gente está analisando para radiano. Perceba que quanto maior o comprimento da circunferência, do arco da circunferência, maior vai ser o radiano. Consequentemente, quanto menor o comprimento do arco, menor vai ser radiano. A mesma coisa do grau, né? Quanto maior o grau, quanto maior o arco, maior vai ser a medida em graus. Aqui, dando continuidade, se a gente considerar a fórmula de cálculo do comprimento da circunferência, o raio é R, nesse caso. Então, se a gente for considerar a expressão que a gente acabou de analisar, a gente vai ter que uma volta completa em radiano faz referência a 2π. Então, nessa volta completa, em radiano, a gente vai considerar 2π e rad. Rad é a unidade de medida que a gente vai utilizar para indicar radiano. Π, que é a metade, a gente vai indicar como... A metade da circunferência a gente vai indicar como π rad. 1/4 a gente vai indicar como π sobre 2. E 3/4, 3π sobre 2. Para resumir isso, a gente vai utilizar essa situação aqui. Perceba que cada ângulo, cada grau tem o seu correspondente em radiano. Aqui, por exemplo, 0 graus corresponde a 0 radiano, 90 graus tem um correspondente de 90 graus tem um correspondente em π sobre 2. Aqui era para estar aparecendo só um π, tá? A formatação ela pegou errado, conforme a gente já tinha visto. E aqui a gente tem essa comparação, pessoal, certo? 180 graus equivale a 18π, tá? Essa parte aqui está errada, viu? Aqui 270 graus equivale a 3π sobre 2 radianos. A volta completa, 2π e assim por diante. Olha só, tem como a gente converter de uma para outra. Aqui, ó, 300 graus, como é que transforma em radiano? Eu posso lembrar disso aqui, ó. 180 graus igual a π sobre rad. Isso aqui vai me dar uma base. Então, eu aplico regra de 3. Então, se π está para 180 graus, quanto é que equivale a 300 graus? Então, eu aplico regra de 3, faço essa operação, e eu consigo, simplificando essa parte, chegar em que, em radiano, 300 graus em radiano equivale a 5π sobre 3 rad. Beleza? Aqui, da mesma forma de radiano, a gente pode transformar em graus. Mas eu gosto, particularmente, de fazer isso aqui, ó. No lugar de π, como é equivalente a 180 graus, a gente substitui e bota aí, ó. 5 vezes 180 dividido por 4, isso aí vai dar 225 graus. Olha aqui outro exemplo. A gente pega um relógio e está perguntando quando o ponteiro dos minutos percorre 118 graus, quanto é que o ponteiro das horas anda? Então aqui, por exemplo, quanto mais esse ponteiro dos minutos andar, mais o ponteiro das horas vai andar também. Mas perceba, aqui, numa volta toda, eu tenho 360 graus, e esses 360 graus estão divididos em 12 números. Então, de um número para outro, eu tenho 30 graus. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, 360 graus é uma volta completa. Então, quando o ponteiro dos minutos dá uma volta completa, o ponteiro das horas só anda 30 graus, porque o ponteiro das horas vai de número a número. Então, para fazer o ponteiro das horas sair de 12 até o número 1, o ponteiro dos minutos ele tem que ir dar uma volta completa, e assim por diante.
Então, toda vez que o ponteiro dos minutos anda 360 graus, o ponteiro das horas só anda 30 graus. E aqui eu aplico a regra de 3. Desenvolvendo essa regra de 3, eu vou ter que o x é igual a 1,5 graus. Ou seja, quando o ponteiro das horas anda 1,5 graus, o ponteiro dos minutos vai andar 18 graus. Beleza? Tranquilo? Sabendo disso, qual é a medida do ângulo, do menor ângulo formado quando a gente tem o horário de 8 horas e 20 minutos? Aqui a gente tem um relógio representando esse horário. Mas perceba que 8h20, o ponteiro das horas não fica exatamente em cima do 8. O ponteiro dos minutos percorreu isso tudo, então o ponteiro das horas também percorreu alguma coisinha. Quanto é que andou? A gente vai ter que ver. A gente acabou de ver que de um número para outro, nós temos 30 graus, certo? Então, de 4 para o 8, nós temos aqui 120 graus. Falta analisar quanto falta esse pedacinho. Bom, esse pedacinho a gente calcula utilizando a ideia que a gente acabou de ver no exemplo anterior. Quando o ponteiro dos minutos anda 20 minutos, quando o ponteiro dos minutos anda 20 minutos, ou seja, 30, 60, 90 e 120 graus, quanto anda o ponteiro das horas? A gente aplica a regra de 3. Se 60, que é o dos minutos, está para 30 graus, que é o das horas ali, quanto eu vou ter em graus aqui embaixo quando o ponteiro dos minutos andar 20? Vou repetir. Quando o ponteiro dos minutos andar 60 minutos, o ponteiro das horas anda 30 graus. Quando o ponteiro dos minutos anda 20, quantos graus o ponteiro das horas vai percorrer? Isso aqui eu tenho a regra de 3. Desenvolvendo isso, eu vou ter que x é igual a 10. Ou seja, quando o ponteiro dos minutos anda 20 minutos, o ponteiro das horas vai percorrer 10 graus. Então, a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros, eu tenho isso aqui, ó, 180 graus. Beleza, meu povo? Tranquilo? Outra coisa, comprimento de arco. Comprimento de arco é bem simples. A gente vai ter que considerar esse arco aí em azul e vai ter que considerar também o ângulo alfa desse arco. A gente sabe que uma volta completa em graus é 360 e o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Então, alfa corresponde à medida desse arco aqui, ó, a medida do arco em azul, certo? Então, L nesse caso é o comprimento, alfa é o ângulo que consegue atingir todo esse arco. Aí eu utilizo regra de 3, 360 está para 2πr, assim como alfa está para L, que é o comprimento. Então eu consigo chegar nessa situação, que o comprimento de um arco é dado por π vezes r vezes alfa, e divido isso por 180 graus. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então é isso aí. Tchau, obrigado!